Vou dar início à apresentação do trabalho de fenômenos de transporte 2. Bem, o artigo que eu escolhi tem o tema Efeito da impregnação a vácuo na transferência de massa durante o processo de salga de cortes de peito de frango. Os autores são Francine Campos, Bruno Augusto e João Borges. Algumas palavras-chave desse artigo são transferência de massa, impregnação a vácuo e processo de salga. Bem, a impregnação a vácuo tem sido bastante estudada como alternativa para reduzir o tempo dos processos de salga aplicados a diversos alimentos. E nesse trabalho foi investigada a influência da aplicação de vácuo no processo de salga de corte de peito de frango. Os cortes eles foram submersos em soluções com diferentes concentrações de NaCl para avaliação de dois processos distintos de impregnação de sal. O primeiro, que é processo inteiramente à pressão atmosférica, IPA, e o segundo com aplicação de vácuo seguido do restabelecimento da pressão atmosférica, IV. E no primeiro passo do processo de IV, submete-se o sistema a uma pressão subatmosférica por um dado período de tempo em que o gás ocluso nos poros ele se expande até o equilíbrio com a pressão imposta ao sistema, saindo do produto e drenando parte do líquido nativo presente no interior dos poros. Uma vez alcançando o equilíbrio das pressões do sistema, uma quantidade de líquido penetra nos poros devido à ação das forças capilares e, após esse período, a pressão atmosférica é restabelecida e o produto é mantido imerso na solução por um determinado tempo. Na segunda etapa, o gás residual presente no interior da amostra ele é comprimido, conduzindo à impregnação dos poros do produto pela solução externa. Esse fenômeno implica uma mudança computacional rápida no produto com modificações das condições para a transferência de massa. E os resultados relatados nesses trabalhos mostraram que o processo de IV promoveu uma melhor distribuição de sal no produto quando comparado ao processo de impregnação à pressão atmosférica. O ganho de sal é acelerado pela combinação do HDM com os fenômenos difusos promovidos pelos gradientes de concentração entre o produto e a solução. Nesse trabalho, foi estudado que a influência da aplicação de vácuo no ganho de água, ganho de sal, ganho de massa total e por cortes de peito de frango durante o processo de salga por imersão. E no primeiro estudo, as amostras foram submersas nas soluções salinas com diferentes concentrações de sal. Elas foram comparadas em dois processos. O primeiro processo inteiramente pressão atmosférica por 15 minutos, com aplicação de vácuo por 15 minutos, com pressão absoluta de 10 milímetros de mercúrio, seguida de restabelecimento instantâneo da pressão atmosférica e retirada imediata das amostras. Já no segundo estudo, foi avaliada a cinética de transferência de massa para os processos de IPA e IV. As amostras de peito de frango foram submersas em solução salina com 10% de massa de NaCl. Foram avaliados os processos de primeiro processo inteiramente a pressão atmosférica por 24 horas e segundo processo com aplicação de vácuo por 15 minutos, seguido de
5,75 horas de pressão atmosférica. Todos esses experimentos foram realizados a 5 graus Celsius e a transferência de massa ela foi caracterizada pela determinação dos parâmetros relativos ao ganho de água, ganho de sal e também o ganho de massa total. Aqui é o dispositivo experimental, que é a representação esquemática desse dispositivo que foi utilizado. As comparações entre os valores de ganho de massa total obtidas para o processo inteiramente de pressão atmosférica e para o processo de impregnação a vácuo realizado com diferentes concentrações de salmoura são representados na figura 2. Foram utilizadas essas 3 equações. Essa figura 2 é em comparação ao ganho de massa total para IVA e IPA, utilizando diferentes concentrações de salmoura no processo de salga, de corte de peito de frango a 5 graus Celsius. E a água, por desidratação osmótica e de proteínas solúveis para demais, os incrementos dos valores de GM para IV foram sempre superiores aos valores obtidos com o processo de IPA. Nessas figuras 5A, 5B e 5C são representadas as cinéticas de ganho de água, ganho de sal e ganho de massa total para os cortes de peito de frango submetidos ao processo de salga que foram inteiramente à pressão atmosférica e também ao processo com aplicação de vácuo. Na avaliação da cinética, a concentração de salmoura utilizada em ambos o processo foi de 10% de NaCl. Acabei de perceber que a figura A não estava aqui, estava B no lugar dela, mas eu acabei de colocar. E essa figura A pode-se observar a diferença significativa no ganho de água das amostras submetidas a IV em relação ao ganho obtido da IPA, durante todo o intervalo de tempo analisado. E na figura B, só foi possível observar a diferença significativa entre dois processos, IPA e IV, a partir da 4ª hora de imersão. E na figura C, pode-se observar a influência do mecanismo hidrodinâmico na transferência de massa total, água, mais sal, mais proteínas solúveis, entre a solução salina e o produto. Bem, a conclusão do artigo diz a utilização de um período inicial de vácuo possibilita o incremento da impregnação de água e de sal no tratamento osmótico de peito de frango devido à contribuição cinética do mecanismo hidrodinâmico aos mecanismos osmóticos e difusivos envolvidos no processo. Os dados experimentais de ganho de sal e de água podem ser representados matematicamente pelo modelo empírico utilizado. E a IV se apresenta como uma alternativa de processo para a redução do tempo de salga de corte de carne, mas deve-se tomar cuidado para que a incorporação de água e de sal esteja de acordo com os limites tecnológicos e legais. É isso, professora. Obrigada.